Mas eu queria perguntar, Luigi, como é que é para você estar na estrada há tanto tempo por uma luta tão importante e que às vezes não é devidamente reconhecida? Ou, por exemplo, né, eu trabalho com TI há muito tempo, mas nunca parei para pensar sobre a Confederação Nacional de Serviços e outras entidades tão importantes para o nosso setor. Como que é para você estar aí desse lado? E conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória. Bom, primeiro, boa tarde a todos, ou bom dia, não sei qual, nós estamos falando à tarde, né? Perfeito. Queria agradecer a gentileza do convite e parabenizar já de antemão os seus empolgados e a apresentação que me fizeram. Veja bem, o setor de serviço ele vem crescendo ao longo desses anos. O setor de serviço sempre foi considerado um menino mais pobre da economia. O PIB ele participaria muito pouco do PIB do setor econômico dentro de um país. Mas ao longo desses anos a coisa começou a mudar. A indústria diminuiu a sua capacidade de empregabilidade, diminuiu a sua participação no PIB, diminuiu também em termos até salariais hoje de remuneração salarial menos do que o setor de serviços que hoje já ultrapassou, inclusive a média salarial dos funcionários que são empregados na área de serviços. E a tecnologia foi o grande mote da mudança do setor de serviços, porque em função da tecnologia começaram-se a ampliar esse setor, principalmente começando por TI, que foi o início de todo o processo, e das grandes conglomerados internacionais que hoje prestam serviço indiretamente através das representações como o Google, a Amazon, YouTube e outros setores que viabilizam essa participação cada vez maior do setor de serviço. Então, com isso, aumentou a participação e hoje, no frigir dos ovos, nós representamos 75% do PIB do setor de serviço e mais de 70% do emprego no país qualificado. Então, enquanto que a indústria, por exemplo, que era o grande locomotiva motora da economia brasileira, hoje representa menos de 10%. E o que sobe também aqui no Brasil, que é independente de outros países, é a agricultura. A agricultura tem também tomado uma posição muito importante e hoje praticamente ela garante a nossa sobrevivência na balança comercial, importantíssimo. O setor de serviços ainda não conseguiu exatamente uma coisa que é importante, é exportar serviços. E essa é a nossa luta ao longo desses anos todos. Por quê? Para exportar serviço, você tem que ter um custo baixo no aspecto de exportação. Se você tem um custo alto na prestação de serviço, você não consegue exportar o serviço lá fora. Ele não fica concorrente, não né? Fica concorrente. Não chega páreo. A competição fica desigual. E nós temos uma maior carga tributária sobre a folha de pagamento. E essa é a nossa luta de 22 anos, 23 anos, para fazer com que exatamente o setor possa crescer mais e possa ter uma competição muito maior através de uma diminuição da carga tributária sobre a folha de pagamento, que é o nosso mote ao longo desses anos todos e que estamos discutindo até hoje. Infelizmente, ainda não foi... É considerado importante por todos os políticos e muita parte dos empresários, e principalmente pelos governos que passaram esses anos, que é muito importante essa exoneração, mas não sabem como fazê-la. Nós temos uma proposta que estamos, ao longo desses anos, apresentada para vários governos, desde o governo Fernando Henrique até o governo de hoje, passaram por todos esses anos, de que tirar alguns encargos sociais sobre a folha, transformando numa contribuição sobre alimentação financeira, uma espécie da famigerada que todo mundo critica, mas que é um imposto importantíssimo e fácil de arrecadar, que é a CPMF, a famosa CPMF, Contribuição sobre Alimentação Financeira. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo ao longo, e com isso a gente criou o quê? Criou sindicatos de serviço que não existiam, por exemplo, o CEPROSP, que é um sindicato do qual eu sou presidente também, de tecnologia, de software e informática, ele não existia. Ele, na época do comércio, especialmente do comércio, estava inserido dentro do comércio e não como setor de serviços. E outros sindicatos também que se aprimoraram, a economia foi divulgando, foi crescendo e foram criando as atividades econômicas diferenciadas, que a maioria delas são todas de serviços.
criando os sindicatos de serviço, nós criamos depois as federações de serviço, para montar o sistema piramidal, que é os serviços, sindicato, federações e confederações. E chegamos à Confederação Nacional de Serviço, que é vamos dizer assim, a mais jovem federação, mas que já tem 15 anos de atividades, né? Então, a gente é jovem, mas nem tanto.